Pessoal, o blogueiro e jornalista Alan dos Santos, que se encontra hoje nos Estados Unidos, ele continua descumprindo as decisões do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Conforme informou o jornal R7, o Alan dos Santos descumpriu a decisão de Alexandre de Moraes e abriu hoje a 39ª conta em rede social. Parece que ele realmente não tem medo do Alexandre de Moraes. O blogueiro Alan dos Santos voltou a criar uma conta em uma rede social, o que contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal, que baniu sua participação em 2021, ou seja, desde 2021 é proibido que o Alan dos Santos tenha conta em qualquer rede social. De acordo com o Santos, essa é a sua 39ª conta e na biografia ele escreve: "Não vão me calar". O novo perfil já possui 8 publicações e mais de 45 mil seguidores. Foragido da justiça brasileira, Santos vive nos Estados Unidos desde 2020, onde burla sucessivamente a proibição do STF. Em dezembro de 2023, ele havia criado mais uma conta no Instagram, sendo o 38º perfil. Pessoal, o Alan dos Santos é um ponto emblemático aqui. Uma ala de juristas diz que caçar as redes sociais de uma pessoa é uma censura e que essa medida não pode ser aplicada. Eu me filio a essa ala que tem esse entendimento e tem um entendimento que qualquer ato que seja criminoso, este ato tem que ser punido, tá? Então, assim, mas você não pode impedir que a pessoa tenha o seu direito de manifestação através das redes sociais. Na minha visão, isso fere a liberdade de expressão. Mas já há uma outra ala que diz que é poder da justiça tentar cercear, ou seja, impedir que novos crimes cometam por meio de medidas coercitivas. E aí tem essa ala de advogados que defendem que o que o ministro Alexandre de Moraes fez com o Alan dos Santos é legal. É legal. Então tem essa discussão jurídica aí sobre essa decisão. O fato é que o Supremo Tribunal Federal fez a solicitação da extradição do Alan dos Santos para o Brasil, a qual foi negada. Lá nos Estados Unidos, a justiça norte-americana respondeu que não existe crime de opinião nos Estados Unidos. E por isso, não há qualquer possibilidade de extraditar o Alan dos Santos por crimes de opinião que ele possa ter cometido aqui no Brasil. Foi uma situação que repercutiu nos jornais internacionais. Ficou feio para o Supremo Tribunal Federal essa situação de ter solicitado a extradição por crime de opinião e ter isso negado pela justiça norte-americana. E o Alan dos Santos continua fazendo seus perfis e tentando aí falar, né? Ou seja, expor as opiniões dele. Vamos lá. Outra questão que a gente precisa falar aqui. Matéria da Revista Oeste. Olha só o tamanho do buraco que o Lula se enfiou aqui. Porque a imprensa, de certa forma, não tem a mesma voracidade, a mesma vontade de chegar ao Lula como tinha com o Bolsonaro. Na era do Bolsonaro, meu amigo, um espirro era crime contra a sanidade, a salubridade pública. Ou seja, o Bolsonaro era o monstro pior que existia na face da terra para a imprensa. Só que, de certa forma, alguns meios de comunicação ainda continuam fazendo críticas aqui de forma independente. E a gente pode citar o Estadão, que vem me surpreendendo, a gente pode citar o Metrópolis, o Antagonista, Poder 360, sem contar a Revista Oeste, Gazeta do Povo, dentre outras. E aí, um ponto que está chamando a atenção é o discurso contra a realidade. Qual é o discurso? O Bolsonaro era o mauzão, genocida da pandemia, negacionista, o monstro mau que queria que a população morresse. Qual é a realidade? Lula gasta muito menos com saúde do que Bolsonaro. Olha só, a matéria da Revista Oeste. Lula gastou 61% a menos que Bolsonaro em campanhas contra a dengue. Pois é. Nós estamos na pior epidemia de dengue de todos os tempos e o governo gastou muito menos com a divulgação de campanhas
contra a dengue. E aí a grande questão, vamos ler a matéria aqui para vocês, a grande questão aqui que levanta é, peraí, não era o governo da saúde? O governo não é por falta de gastos, porque os gastos, se comparados à época do Bolsonaro, são muito, mas muito maiores. São gastos quase que semelhantes aí a período de pandemia, coisa absurda, né? Mas só com a cultura foram 14 bilhões, 15 bilhões, ou seja, tinha dinheiro para combater a dengue, só que foi para os artistas. Aí você entende por que os artistas continuam fazendo o L e esses artistas nunca vão criticar o Lula. Mas agora mostra-se que na pior epidemia que o Brasil já enfrentou de dengue, uma doença conhecida do Brasil, o Lula gastou muito menos, ou seja, o discurso é muito diferente da realidade. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gastou 61% a menos que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro em campanhas contra a dengue. As informações são do site Poder 360. O Brasil passa pelo pior surto da doença em sua história. Até o momento, são mais de 2,6 milhões de casos registrados. Além disso, há mais de 1.000 mortes confirmadas. Esses números são atribuídos à redução do investimento do Ministério da Saúde no combate à doença. Tradicionalmente, os governos adotam medidas preventivas por meio da campanha publicitária na mídia. Feito isso, visto isso, mostrando que a falta de investimento está ocasionando a morte de pessoas agora, eu só vou fazer uma reflexão com você. Já imaginou se a pandemia fosse com a gestão Lula? Quantos brasileiros não estariam numa situação ainda pior? Você já imaginou se fosse agora, no governo Lula, que essa pandemia estourasse? O caos que isso não seria? Você imagina o governo Lula mandando dinheiro para os governadores? E aí é que entra o detalhe. O discurso deles foi contra o Bolsonaro. Só que o governador da Bahia, o Rui Costa, ele está envolvido num escândalo de corrupção que desviou respiradores durante a pandemia. Como é que ia ser essa situação se fosse durante a gestão do PT? O Sargento Farrur fez a crítica aqui também, né? Lula gastou 61% a menos que Bolsonaro em prevenção contra a dengue. E aí, logo atrás, ele coloca uma matéria da Gazeta do Povo que diz o seguinte: 3,3 bilhões. O governo Lula tem maior gasto com diárias e passagens desde 2014. Atualmente, o Brasil enfrenta o pior surto de dengue da sua história, com mais de 2,6 milhões de casos registrados e um trágico número de mais de 1.000 mortes confirmadas em todo o país. Se o dinheiro das passagens, das viagens que foram gastos, fossem investidos no combate à dengue, o Brasil não estava vivendo o que está vivendo hoje. E aí, como eu disse a vocês, estourou um escândalo de corrupção gigantesco que envolve o principal ministro do Lula, que é o Rui Costa, ex-governador da Bahia. É lógico, tudo tem que ser investigado, mas mostrou que, inclusive, a Polícia Civil estava blindando o Rui Costa. A Polícia Federal merece parabéns por ter atuado nesse caso. E aí, o Lula ontem, depois dos escândalos, depois da própria imprensa, ter dado aquela fritadinha de leve. Porque se fosse um ministro do Bolsonaro, hoje você não ia ver falar em outra coisa. Mas depois daquela fritadinha de leve que a imprensa deu no ministro do Lula, o Lula saiu para fazer críticas a quem criticou o ministro, né? E defendendo o ministro. Matéria do UOL, que é passadora de pano para o Lula. Lula ignora denúncias contra Rui Costa, é como um primeiro-ministro muito competente. Olha só o que o Lula falou. Um conjunto de ministros muito competentes. Esse aqui, que é o chefe da Casa Civil, é como se fosse o primeiro-ministro Rui Costa, foi governador da Bahia 8 anos, foi chefe de gabinete da Casa Civil do Jacques Wagner e agora é o meu ministro-chefe da Casa Civil, é o cara que mais atende a Raquel com os pedidos dela lá em Brasília. É simplesmente assustador o apagão moral que existe quando o assunto é corrupção
dentro do Brasil. O Lula, num dos primeiros discursos, disse que se algum ministro do Lula errar, ele faria questão de tirá-lo e ele ia ser retirado a sair. Pois é, milhares e milhares de horas depois, escândalos envolvendo vários ministros e o Lula só reforça os elogios. Parece que quanto mais envolvido em escândalos, mais agrada o governo, né? É para você ver o que se tornou o nosso bom e velho Brasil. E aí, vamos falar de política econômica? Como é que está a população brasileira? Está só se afundando cada vez mais. Matéria da Jovem Pan News. Endividamento das famílias no Brasil aumenta em março. A proporção de famílias endividadas no Brasil aumentou para 78,1% em março, de acordo com a CNC. Esse número representa um aumento em relação ao mês anterior, quando estava em 77,9%. No entanto, ainda é menor do que o registrado em março de 2023, que foi de 78,3%. O que está acontecendo? O governo Lula ele tem uma política de endividamento. O que ele faz? Vamos liberar crédito barato, deixa o brasileiro ter dinheiro dos bancos, assim ele compra carro financiado, vai e compra o fogãozinho dele nas Casas Bahias, e aí ele fomenta o comércio propulsiona, e a coisa faz a economia girar, e fazendo a economia girar, movimenta dinheiro, e isso é muito bom a curto prazo. Porque a longo prazo, a conta chega. E a hora que a conta chega, tem um Brasil devastado. E a conta chega para o próximo governante. É a herança que o Lula deixou para a própria Dilma. A Dilma pegou uma herança devastadora do governo Lula. Pois é. E o Lula está tentando fazer isso agora, brigando com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, tentando fazer essa política de endividamento. E aí, é lógico, o Lula veio tentando liberar mais créditos, reduzir um pouquinho mais a taxa de juros, para que as pessoas pudessem gastar mais, fomentar a economia, mas esse tipo de política não é viável. Tem que abrir o mercado, abrindo o mercado gera mais investimento, com mais investimento gera mais emprego, com mais emprego o povo tem poder de compra. É assim que funciona a regra do jogo. Aí a taxa de juros baixa. É assim que funciona a regra do jogo. Só que não é assim que eles estão fazendo. Então, assim, tá parecendo um bando de criança amadora tomando conta da economia. Ou pior, tá parecendo um bando de águia velha que tá a fim de comer o filé e deixar o osso para a população. O problema é esse. Vamos lá. Kim Kataguiri. Metrópolis, Kim Kataguiri quer convocar ministro para sigilos de Lula, para explicar os sigilos de Lula, né? O deputado federal Kim Kataguiri, que é do União Brasil, é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, quer convocar o ministro da Controladoria Geral da União, o Vinícius de Carvalho, para explicar os sigilos de 100 anos impostos pelo governo Lula. Kataguiri apresentou na quarta-feira o requerimento de pedido à presença do ministro na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e chega a comparar Lula com Jair Bolsonaro para justificar a convocação de Carvalho. O deputado lembra que o governo Bolsonaro foi criticado por Lula justamente por impor uma série de sigilos e cita que o próprio Lula prometeu em campanha mudar a prática caso fosse eleito presidente da República. Vamos lembrar uma coisa, o Lula, quando eleito, ele prometeu que ia chegar com os pés na porta, ia acabar com o sigilo do Bolsonaro, ia mostrar tudo que o Bolsonaro fez de errado com os sigilos. E flopou, não deu nada. Ele tirou os sigilos do Bolsonaro, não conseguiu demonstrar nada que incriminasse ou que prejudicasse o Bolsonaro. Só que o Lula prometeu que não faria a mesma coisa, ou seja, colocar sigilos. E já colocou muito mais do que o Bolsonaro. Ou seja, uma coisa é o do discurso, outra coisa é da prática. Então, o Kim Kataguiri convocou, é papel parlamentar, faz bem, parabéns ao Kim Kataguiri, e o Lula terá que explicar os sigilos aí desse caso. Vamos lá, vamos falar de uma matéria aqui que é um absurdo, tá? Não é muito dentro do segmento político, mas é absurdo e remete a outro caso, né? Matéria da Jovem Pan. Padre é preso por abuso de vulnerável e importunação sexual. O padre, o Alexandre Pacioli, foi preso previamente na quarta-feira no Ceará.
Fortaleza, na casa do pai dele. O ex-reitor da igreja da PUC do Rio de Janeiro foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelos crimes de importunação sexual e abuso de vulnerável, ambos cometidos com a mesma vítima em datas distintas, sendo em agosto de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Nova Friburgo. Então, não tem maiores informações, mas parece que o padre ele é até apresentador de um programa da Canção Nova. E aí, aqui o Ministério Público teve uma atuação eficaz, pedindo inclusive a prisão do padre. Outro caso, que está sendo, de certa forma, até ignorado, são várias denúncias que estão sendo feitas contra outro padre, o Júlio Lancelotti. E aí, ele conseguiu se blindar e a CPI que ia investigar os atos ali das ONGs, né, as atividades das ONGs que iam chegar ao Júlio Lancelotti, ela foi cancelada. Pois é, eles conseguiram recusar ali. Vamos lembrar que o padre Júlio Lancelotti é um cara muito forte dentro da política brasileira. Ele é um ícone da esquerda. E até o próprio Alexandre de Moraes, saindo da sua função de juiz, ligou para o padre Júlio Lancelotti, está amplamente noticiado em vários jornais, dizendo que ia prestar todo o apoio, e as informações é que chegou a entrar em contato, inclusive, com políticos, para que essa CPI não acontecesse, blindando assim o padre Júlio Lancelotti. Pois é um envolvimento assim que a gente consegue perceber total entre judiciário, políticos e até a própria igreja se envolve aí no meio desse mundo sórdido todo aí, né? Fazer o quê, né? Pessoal, obrigado por tudo, tá? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Fechado? Grande abraço e até o próximo editorial.